Então, página 110, eu vou pegar aqui no início do parágrafo da nota 38, tá bom? E aí eu sigo. O parágrafo começa com a antiga lembrança, tá ok? Só para vocês se localizarem mais ou menos por aí. Ele diz o seguinte: a antiga lembrança encobridora de nosso doente, segundo a qual ele produziu o primeiro ataque de fúria porque não tinha recebido presentes bastantes no Natal, revela agora o seu sentido mais profundo. Aquilo de que ele sentia falta era a satisfação sexual que apreendera como anal. Antes do sonho, a sua pesquisa sexual estava preparada para saber, e no curso do sonho havia chegado a compreender, que o ato sexual resolvia o enigma da procedência dos bebês. Já antes do sonho, ele não gostava de bebês. Certa vez encontrou um filhote de pássaro ainda sem penas que caíra do ninho. Tomou-o por um pequenino ser humano e se horrorizou com ele. A análise demonstrou que todos os pequenos bichos, insetos, lagartas em que descarregava sua fúria haviam tido o significado de bebês para ele. Nota 38. Igualmente, os insetos nocivos, que em sonhos e fobias correspondem frequentemente aos bebês. Tem uma equivalência aqui que ele está fazendo, né? Nos sonhos, insetos nocivos e bebês, né? Vamos lá. Sua ligação com a irmã mais velha lhe dera oportunidade de refletir muito sobre a relação das crianças mais velhas com as mais novas. Quando Anânia lhe disse uma vez que a mãe o amava tanto porque era o menor, teve um motivo papável para desejar que nenhum filho mais novo o sucedesse. O medo desse novo bebê foi então reanimado sob a influência do sonho que a união sexual dos pais lhe apresentou. Devemos então agregar uma nova corrente sexual às que já conhecemos. Uma que, como as outras, nasce da cena primária reproduzida no sonho. Na identificação com a mulher, a mãe, ele está disposto a presentear o pai com um filho e tem ciúme da mãe, que já fez isso e talvez o faça de novo. Pelo rodeio através do ponto de confluência, que é a significação de presente, o dinheiro pode revestir a significação de criança e dessa forma tomar para si a expressão da satisfação feminina, homossexual. Esse processo efetuou-se em nosso paciente quando viu certa vez, num tempo em que os dois irmãos estavam numa casa de saúde alemã, o pai dá duas grandes notas de dinheiro à irmã. Em sua fantasia, ele sempre suspeitara do pai com a irmã. Naquele instante, seu ciúme despertou. Ele precipitou-se sobre a irmã, quando estavam sós, e exigiu sua parte do dinheiro com tal arrebatamento e tais recriminações que ela lhe jogou tudo chorando. Não tinha sido apenas o dinheiro real que o irritara, mas antes de tudo a criança, a satisfação sexual anal pelo pai. Com esta, ele pôde então se consolar quando, o pai ainda vivo, morreu a irmã. Seu pensamento revoltante, a notícia da morte da irmã, não significava outra coisa senão, abre aspas, agora sou o único filho, agora o pai deve gostar apenas de mim. Fecha aspas. Esta reflexão, perfeitamente suscetível de chegar à consciência, tinha, porém, um fundo homossexual tão intolerável que o seu travestimento em sórdida avareza foi tornado possível como um grande alívio. Então, aqui a gente vê o Freud traçando alguns paralelos, né, em relação a essa questão da identificação do homem dos lobos com a mãe, né, no momento lá do coito, novamente, né, ele trazendo isso, trazendo algumas questões referentes a, a essa posição do homem dos lobos, né, de não querer que um, um filho, né, um irmão aparecesse depois, né, essa rivalidade com a irmã, né, e esse, no caso esse evento aqui em específico em que o pai dá duas grandes notas de dinheiro para a irmã, né, e aí o Freud está ligando isso com certa avareza, né, do homem dos lobos. Tudo bem? Vou continuando aqui.
Algo parecido ocorreu depois da morte do pai, quando ele fez aquelas injustas recriminações à mãe, de que ela queria fraudar-lhe o dinheiro, de que amava mais ao dinheiro que a ele. O velho ciúme de ela ter amado outro filho além dele, a possibilidade de haver desejado outro filho depois dele, arrastavam-no a incriminações cuja impropriedade ele mesmo reconhecia. Esta análise da significação das fezes nos torna claro, agora, que os pensamentos obsessivos que o levavam a estabelecer relação entre Deus e excremento significavam ainda outra coisa além da injúria que ele percebia neles. Eram autênticos produtos de compromisso, nos quais participavam tanto uma corrente eterna, dedicada, como uma outra hostil, insultuosa. Deus Fezes era provavelmente a abreviação de um oferecimento que também se ouve na vida diária, em forma não abreviada. Cagar em Deus, cagar uma coisa para Deus, significa também dar a ele de presente um filho, fazer ele dar de presente um filho. A velha significação de presente, negativamente rebaixada, e a significação de criança, depois desenvolvida a partir dela, se acham combinadas nos termos obsessivos. Na última se exprime uma ternura feminina, a disposição de renunciar à própria masculinidade, se em troca puder ser amado como mulher. Ou seja, o mesmo sentimento em relação a Deus que é expresso em termos inequívocos no sistema delirante do paranoico desembargador Schreber, né? Então tem uma associação aqui que o camarada Freud faz com toda essa situação do homem dos lobos, né? Ele traça um paralelo aqui entre essa situação do homem dos lobos e o presidente Schreber, né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler o caso. E aí ele continua. Quando eu relatar a última resolução de sintoma de meu paciente, mais uma vez se mostrará como o distúrbio no intestino havia se colocado a serviço da corrente homossexual e expressado a atitude feminina para com o pai. Um novo significado do excremento deve agora nos abrir o caminho para uma discussão do complexo ligado à castração. Na medida em que estimula a mucosa intestinal erógena, a coluna de excremento tem um papel de um órgão ativo dentro dela. Comporta-se como o pênis em relação à mucosa vaginal e torna-se como que a precursora dele no período da cloaca. A entrega do excremento em favor, por amor de alguém, se torna, por sua vez, o modelo da castração. É o primeiro caso da renúncia a um pedaço do próprio corpo para ganhar o favor de alguém que se ama. Nota 39. Assim, o excremento é tratado pela criança. De modo que o amor ao próprio pênis, narcísico em outros aspectos, não dispensa uma contribuição do erotismo anal. O excremento, a criança e o pênis formam, portanto, uma unidade, um conceito inconsciente, com permissão da palavra, o do pequeno separável do corpo. Por essas vias de ligação, podem se efetuar deslocamentos e intensificações do investimento libidinal que têm importância para a patologia e que são desvendados pela análise. Então, esse tema aqui, quem teve a oportunidade de já estudar um pouco essa questão do obsessivo e desses aspectos propriamente anais, é um tema, vamos dizer assim, bastante freudiano, né? Inclusive, eu acho que nesse volume aqui vocês encontram um outro texto do Freud bastante famoso, onde ele fala justamente sobre essas questões anais, né? É o texto de 1917 que se chama Sobre Transformações dos Instintos, em particular no erotismo anal, tá bom? Então, essa associação, por exemplo, eu não sei se é nesse texto em específico aqui que ele fala isso, no de 1917, né? Mas tem um texto, por exemplo, que o Freud fala que o bolo fecal, se o bolo fecal meio que representaria o pênis, né? O bolo fecal seria uma espécie de representante do pênis, né? Aqui ele está falando disso também, né? De que essa espécie de monte de excremento que fica no intestino, né? Cadê? Na medida em que estimula a mucosa intestinal
erógena, a coluna de excremento tem um papel de um órgão ativo dentro dela, né? Então, o bolo de excremento que tem uma espécie de papel de estimulação dessa mucosa intestinal, vai ter esse papel de pênis, né? Vai ter esse papel de fazer uma espécie de movimento aí de estimulação, né? Então, tema freudiano aí, concordemos ou discordemos, tema freudiano. Isso aqui é fundamental para a clínica dele, tá bom? Ô, PH, Oi. então esses objetos que ele está relacionando aí, que é o bebê, o pinto e as fezes, eles têm em comum serem objetos de troca, talvez, com esses pais ou com essas pessoas que são representantes aí de uma grande importância para esse bebê, para essa criança, no sentido que são objetos de troca que ele consegue manusear para ter a atenção desses pais. Sim, sim, essa é a ideia, né? Na verdade, é como se fosse algo que é porque o bolo fecal, né? A merda, né? É como se fosse um pedaço destacado do próprio bebê, entende? Então, é como se fosse o primeiro presente que o bebê pode dar para os pais, né? E nesse sentido serviria aí como uma espécie de elemento de trocas, né? De chamar a atenção, como você colocou, né? Então funciona dessa forma, sim, tá certo? Ele diz, ó, a entrega do excremento, você travou aí, ó, acho que o camarada Johan travou, não foi? Tá meio parado aí. Mas ele diz aqui, ó, a entrega do excremento em favor, por amor de alguém, se torna, por sua vez, o modelo da castração. É o primeiro caso da renúncia a um pedaço do próprio corpo para ganhar o favor de alguém que se ama, né? Você travou aí, foi, camarada? Eu travei, caiu a internet aqui, mas voltou. Tá dando para ouvir? Tá, você escutou até que parte aí que eu falei? Nada. Nada. Não contou nada, né? Não, eu estava falando que é justamente isso, né? Esses excrementos, eles são uma espécie de elemento, primeiro elemento destacável do corpo da criança e funciona quase como um pedaço do corpo mesmo, né? Então, ele serve justamente como esse elemento de trocas, né? Então, ele coloca aqui, ó, a entrega do excremento em favor, por amor de alguém, se torna, por sua vez, o modelo da castração. É o primeiro caso da renúncia a um pedaço do próprio corpo para ganhar o favor de alguém que se ama. É como se fosse um primeiro modelo aí de castração mesmo. Se a merda é um pedaço do corpo, ela funciona como uma espécie, como o pênis, porque depois a criança não tem esse negócio da castração, né? Como organizadora aí do desenvolvimento sexual. Então, o que o Freud está colocando é isso, é como se fosse uma espécie de protótipo, entende? E aí ele segue, ó, aqui já na página 114. Já nos é conhecida a atitude inicial do paciente para com o problema da castração. Ele a rejeitou e se ateve ao ponto de vista da união pelo ânus. Ao dizer que a rejeitou, o significado imediato da expressão é que não quis saber dela, no sentido de que a reprimiu. Com isso, não se pronunciava um juízo sobre a sua existência, mas era como se não existisse. Mas essa postura não podia ser a definitiva, nem mesmo no período de sua neurose infantil. Depois se encontram boas provas de que ele havia reconhecido a castração como um fato. Também nesse ponto ele se comportou como era peculiar à sua natureza, o que nos dificulta extraordinariamente a exposição e a empatia. Primeiro ele se rebelou e depois cedeu, mas uma reação não suprimiu a outra. Afinal, coexistiam nele duas correntes opostas, das quais uma abominava a castração e a outra se dispunha a aceitá-la e consolar-se com a feminilidade como substituto. A terceira, a mais antiga e profunda, que simplesmente rejeitara a castração, em que o juízo sobre a sua realidade não chegou à consideração, ainda podia certamente ser ativada. Desse mesmo paciente, eu já comuniquei, em outro lugar, uma alucinação que teve aos 5 anos de idade, a qual apenas aditarei aqui um breve comentário. Nota 40. Sobre renascença durante o trabalho psicanalítico. Sinceramente, não sei o que é isso. Sobre
Reconnaissance. Não sei de onde é que ele falou dessa alucinação. Ele está dizendo aqui 1914, né? Vocês lembram de um texto parecido com esse? Eu não lembro disso, não, ó. Vocês estão aí, gente? Eu estou, PH, só que eu não tenho essa bagagem toda para poder Tá bom. reconhecer esse texto sobre Tá. false reconnaissance. Mas eu vou procurar aqui, ver se eu acho alguma coisa na internet sobre o texto Tá e bom. falo com você. Ótimo, ótimo. Eu, sinceramente, não me lembro, não. Vamos continuar aqui. O que é que ele vai dizer, né? Ele coloca 2 pontos e 1 aspas. Quando eu tinha 5 anos de idade, brincava no jardim ao lado de minha babá e com o meu canivete fazia um corte na casca de uma das nogueiras que também aparecem no meu sonho. Nota 41 e nota 42. Nota 41. Correção num relato posterior. Abre aspas. Creio que não fiz corte na árvore. É uma confusão com outra lembrança que também deve ter sido falsificada por alucinação, de ter feito um corte com a faca numa árvore e sangue ter saído então da árvore. Nota 42. Sonhos com material de contos de fadas. Esse é um texto freudiano que eu lembro. Vamos lá. De repente, notei, com terror indizível, que havia cortado o dedo mínimo da mão, direita ou esquerda, de forma que ele estava preso somente pela pele. Não sentia nenhuma dor, mas uma grande angústia. Não me atrevi a dizer nada a babá, que estava a poucos passos de distância. Caí sobre o banco mais próximo e lá fiquei sentado, incapaz de olhar uma vez mais para o dedo. Finalmente me tranquilizei, dei uma olhada no dedo e vi que estava ileso. Então, uma situação, vamos dizer assim, quase que de alucinação aqui, que o Homem dos Lobos está relatando. Primeiro ele olha para o dedo está quase caindo, daqui a pouco ele olha de novo, o bicho está direitinho, né? Vamos lá. O PH. Oi, Carlos. Enquanto você estava lendo aqui, eu estava pensando que a gente pode fazer uma ligação aí a esse relato da rejeição da castração ao conceito da fora-oclusão do Lacan, não podemos? Você acha? Por quê? Não, porque eu estava lendo algum artigo esses dias sobre a questão da fora-oclusão, que ela parte desse princípio, né, de rejeitar a castração, de negar, né, tipo, isso não está aqui, isso não existe. E aí quando falou aqui, ali no início da página 114, ali, na terceira linha fala assim, ao dizer que a rejeitou, o significado imediato da expressão é que não quis saber dela, no sentido de que a reprimiu. Aí isso me levou a esse artigo que eu havia lido, né, esse texto que era que dizia respeito à fora-oclusão, que isso, e inclusive no texto falava dessa alucinação, desse delírio que ele teve ali agora, né, fazendo uma ligação dessa perca do dedo que não existiu, né, e como que isso estava atrelado à questão da castração. Na verdade, o Freud aqui, ele coloca que o Homem dos Lobos aceitou a castração, né? Tem uma hora aqui que ele diz, né? A gente acabou de ler, né? Tem uma hora aqui que ele diz que ele aceitou a castração e tal, que ele fala, a gente tem provas para sustentar isso, papapá. Sobre essa questão da fora-oclusão, né? Dentro de um ponto de vista lacaniano, a gente diria talvez que essa castração, que esse nome do pai não é inscrito, né? E aí a gente tem essa questão referente à estrutura psicótica, né? Faz tempo que eu li sobre as estruturas clínicas em Lacan, mas eu teria certa dificuldade talvez de estabelecer que há uma espécie de rejeição, sabe? Porque parece até que é consciente quando a gente fala, ele não aceitou a castração, né? Ele não aceitou a castração, ele não quis saber da castração, né? Então, não sei, eu teria dúvidas em relação a isso. Eu confesso que esse tema das estruturas, para mim, em Freud, para mim, é mais tranquilo talvez resolver isso. Mas em Lacan, para mim, aparece de forma meio esquisita. Inclusive, a gente tem
tem talvez poucos trabalhos sobre estruturas, dentro de um ponto de vista lacaniano, que sejam talvez rigorosos, assim. Eu não sei como é que estão as leituras de vocês em relação a isso, se vocês estão encontrando bons materiais de trabalho. Como é que é isso para vocês? Vocês já se interessaram por ler sobre as estruturas? Eu, no primeiro momento, estou tentando entender primeiro as estruturas freudianas, digamos assim, sabe? Sim. Pois é. E tem isso também, né? Porque esse tema da estrutura, né? Ele é essencialmente lacaniano, porque esse é o ponto também, né? Em Lacan, por ele trabalhar com essa dimensão de estrutura, a gente poderia, de fato, dizer que em tese, né, a princípio, a gente não tem mais essa divisão, né, entre normal e patológico, porque todo mundo seria neurótico, né, pelo menos a princípio, né, se a gente excluir aí as outras duas estruturas mais famosas, né. Enquanto por Freud a gente ainda encontra essa demarcação, né, entre pessoas normais, né, pessoas que são neuróticas, né. Então eu teria até certa dificuldade de entender que em Freud a gente falaria de estrutura. Para mim faz muito mais sentido falar talvez de afecções, né? Tem horas que ele fala abertamente que é uma doença, né? Então, para ele não é tão absurdo assim falar em pessoas normais. Vocês vão encontrar vários textos do Freud. Eu já falei disso aqui, eu acho. Vocês vão encontrar vários textos do Freud falando sobre isso, né? Pessoas normais e pessoas que são doentes, pessoas que são neuróticas. Quando eu tive a psicanálise agora no semestre passado na faculdade, a professora meio que para passar um pano para o Freud, digamos assim, e falar assim que ele não era normatizador, de certa forma, ela nos ensinou estruturas. Então, por isso que eu tô falando, assim, ela já fala em estrutura, sabe? Para justamente não falar que a psicanálise ela tem esse viés normatizador, pessoa normal, pessoa neurótica, não sei se deu para entender. Deu para entender. Eu vou colocar para vocês a minha posição em relação a isso. Não sei se vocês divergem, tá, com as leituras de vocês, mas, por exemplo, eu acho que tem textos em específico em que o Freud ele meio que demole esse muro, né, entre o que é normal e patológico, principalmente nos textos iniciais. Então, toda vez que você vê o Freud falando sobre sonhos, toda vez que você vê o Freud falando sobre xistes, atos falhos, a gente vê essa barreira sendo dizimada, né? Porque o Freud está mostrando justamente isso. Olha, esses fenômenos aí que vocês acham que são excepcionais e que no final esses fenômenos aí que vocês acham tão corriqueiros, na verdade eles têm um fundo de neurose, né? Então é por isso, ou então um fundo propriamente psicopatológico. Por isso que ele, lá na interpretação dos sonhos, ele aproxima o sonho da psicose, né? Então ele está todo o tempo tentando mostrar para a gente justamente isso, a psicopatologia da vida cotidiana, né? Isso no que diz respeito a esses fenômenos em específico. Só que quando ele fala dos sintomas propriamente dito, a coisa muda um pouco de figura, sabe? A coisa muda um pouco de figura ao ponto dele, por exemplo, estabelecer e demarcar muito claramente, olha, tem pessoas normais, tem pessoas que não têm neurose e tem pessoas que têm neurose, tem pessoas que têm sintomas, tem pessoas que não são normais. Isso você vê em uma série de casos dele, uma série de textos, tá bom? Então, eu acho que é por aí. Não sei como é que vocês veem isso, mas enfim. Vocês falaram... sim. Oi, gente. Vocês falaram isso, que eu também concordo super, e eu não tinha percebido, né? Tem uma... Sei nem como falar isso, assim. Uma infiltração, uma apropriação de alguns aspectos lacanianos que eles estão colocados como se fossem a psicanálise. Então, eu não sei nem se foi o Lacan que foi um grande marqueteiro, ou se foi as pessoas que pegam só pedaços da teoria lacaniana, né, para meio que, eu vou pegar isso aqui, mas aí continuo fazendo. Então, por exemplo, essa coisa das estruturas, de trabalhar isso, né,
talvez porque fique didático, eu não sei se foram alguns psicanalistas famosos no Brasil que colocaram isso, né? Tem alguns livros clássicos, assim, clássicos, né, que são conhecidos. E aí talvez fique isso, mas realmente nas universidades, né, ensinam pra gente dessa maneira atualmente, pelo menos, que tem as estruturas, que são respostas à angústia, a angústia, né, de aí como é que você responde à castração e tal. Mas eu tava até pensando, eu vou ler, eu também não li ainda, nem o Seminário 5, vou começar a ler agora, eu vou tentar estudar lá e ver o que ele apresenta. Mas eu tava pensando, porque parece, eu não sei se é isso, mas que mais, não sei se pro fim do ensino dele, o Lacan vai se encaminhando mais para uma questão de que só há uma estrutura, né, que é a linguagem. Então, não sei se faria sentido separar as outras, ainda mais por essa questão sintomatológica. Mas é uma coisa muito complicada, né? Porque parece que, assim, a gente está buscando uma essência, mas daí é isso, tem essência, tem ontologia. Pois é, porque esse tema das estruturas acaba gerando uma série de problemas para a gente. Acho que eu até já postei um tempo desse aí, não sei, um negócio lá no Instagram, né, que é sobre isso. A gente tende a encarar, inclusive, as estruturas a partir de uma perspectiva ontológica, né? Então, quando a gente fala de histeria, a gente costuma se colar isso com feminino ou com mulheres, né? Quando a gente fala do obsessivo, a gente tende a colar isso em homens, né? Com essa história de masculino, né? A gente faz, no final das contas, através da estrutura, uma espécie de leitura meio moralizante dos fenômenos, né? Então, não tem como negar, por exemplo, que a psicose em relação a como a gente enxerga as outras estruturas é colocada numa espécie meio que de lugar de estigmatização, né? Você não vê analista se dizendo psicótico, né? Você não vê com tranquilidade, né? Esse tipo de coisa é impensável para a gente, né? Então, o perverso do mesmo jeito, né? Então, a gente tende a fazer essa leitura meio moralizante e tal. Em certa conta, eu acredito que isso seja motivado não só por uma leitura lacaniana. Eu acho que o Lacan contribui muito para isso, para a sustentação de uma espécie de equivalência entre histeria e mulher, histeria e feminino, e etc, etc, etc. Como também desses comentadores também, né? Então, a gente vê os comentadores falando sobre estrutura, é um grande manual, né? Então, ou então esse pessoal que vocês curtem aí no Instagram, né? Que falam, né? A histérica ama assim, né? O obsessivo ama daquele jeito, né? Então, vocês veem isso aí direto no Instagram, né? Também. E nos livros, né? E nos livros também. O Freud, no que diz respeito a esse tema de certa colagem, né, de mulheres com histeria, de obsessivos com homens e tal, ele é meio dúbio também. Tem textos em que eu achei, por exemplo, ele separando total. Olha, pessoal, é uma ingenuidade achar que a histeria está reduzida às mulheres, ao feminino, babá. E tem outros textos que ele cola assim, tranquilo. Então, O PH, acho ótimo você falar disso. Assim, eu tenho altas ressalvas, né, sobre esses topoi no sentido conceituais, né, assim, de fazer estruturas e universais dessa ou daquela categoria, sabe? Mas aí eu me pergunto também, né? Então, assim, eu já olho para essas coisas todas com muita crítica, assim, em relação. Eu não tenho ainda essa bagagem toda, né? Mas todo dia o que eu estou construindo um pouquinho, assim. Mas eu quero muito tentar pensar uma psicanálise fora desses grandes eixos, sabe? Assim, grandes conceitos estigmatizantes mesmo, né? Assim, que pressupõe a ideia de que só é possível uma clínica dentro dessas, né? Digamos assim, dessas amarras, né? Assim, acho que não é isso mesmo. Mas assim, é claro que eu estou aqui pensando e estudando essas coisas todas. Mas fico pensando, né? Porque eu tenho também lido algumas coisas que vocês trabalham, da Borda e tal, vejo as preocupações lógicas, né? Assim, eu fico me perguntando quanto a gente consegue também com a lógica, entendeu? Assim, em termos. Porque eu sei que uma das suas preocupações é que a gente tenha
critérios científicos, né? Que a gente não trabalha com quaisquer referências. Ok, isso é muito legítimo. Mas quanto desses critérios, ou seja, quanto no final das contas as categorias lógicas também não se operam melhor com grandes universais, nesse sentido, né, digamos assim, de estruturas realmente definidoras, né, assim, a pensar, né, todo um trabalho, digamos assim, histórico, com a lógica nas suas mais diversas modalidades aí. O que a gente tem em termos de produção na história da filosofia e etc e tal, com a lógica, é que a gente tem uma operação com conceitos universais também, né? Com grandes conceitos, digamos assim, sabe? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa amarra, ou seja, como pensaram a psicanálise que trabalha por via lógica e, ao mesmo tempo, desmontando essas estruturas que você está colocando aí dessa forma, entendeu? Assim, como que você amarra isso? Na verdade, eu não sei se eu amarro, não, viu? Eu não sei se Na verdade, a gente está meio que tentando trabalhar com... Tem alguns trabalhos que chamam talvez mais a nossa atenção em relação a isso, né? De gente que está tentando trabalhar com lógica e oferecendo talvez algumas alternativas interessantes para sair dessa dinâmica de universais que você está colocando aí, né? Então, se na psicanálise a gente tem essa associação muito patente entre o tal da feminilidade ou da mulher, né, com essa dimensão da histeria, que tipo de alternativa a gente poderia oferecer ou como a gente poderia, de alguma maneira, superar essa primeira perspectiva no que diz respeito a esse tema da sexualidade, né? Então, tem um cara que eu vou falar de novo para você. Eu só falo eu não sei se eu estou falando e vocês estão buscando, mas tem um cara que eu costumo falar bastante, que é o tal do Diego, que é um camarada lá da Argentina, Diego Hernandes, né? O que é que o Diego está fazendo hoje nesse tema da sexualidade? Ele está tentando oferecer uma resposta para esse problema que a gente tem de ontologização a partir das matemáticas, né? Então, ele vai para a matemática, para essa dimensão do abstrato, justamente para tentar sair um pouco dessa dimensão empírica, dessa dimensão mais fenomênica, né? Dessa dimensão mais imediata que a gente tem quando a gente fala das estruturas a partir de uma perspectiva, vamos dizer assim, lacaniana mais raso, a partir de uma perspectiva freudiana. Então, a matemática aparece para ele como uma espécie de ferramenta para sair desse nível mais imediato e a gente conseguir sair dessa leitura mais calcada num biológico, sabe? Então, quando ele não fala, por exemplo, de feminino e masculino nos termos propriamente freudianos ou lacanianos, né? Ele não fala de pênis, ele não fala de castração nesses termos, né? Ele tenta fazer uma abstração disso a tal ponto que a gente não consiga, de saída, colar esse tipo de coisa. Pênis, feminilidade, passividade, masculinidade, atividade. Entende? Então, com a matemática, ele consegue oferecer... E, assim, ele também não tem nada acabado, viu? Ele está fazendo isso agora, né? E, inclusive, é a única pessoa que eu conheço que está fazendo isso, em termos de trabalho. Então, por isso que eu acho interessante. Por isso, toda vez que ele fala alguma coisa de graça no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, eu vou lá, boto lá no Instagram, pessoal, o Diego vai falar de novo. Vocês querem dar uma olhada lá e tal? Porque eu acho que é interessante. E ele está, como eu estou dizendo para você, ele está começando a construir uma parada, né? Então, eu acho melhor, né? Até assim, considerando o fato de que ele não terminou esse negócio, né? Eu não posso falar, vamos dizer, com certeza, no que é que ele vai chegar no final. Mas de saída, eu já acho melhor do que essa coisa que a gente tem aí. De saída, eu já acho melhor. Ótimo, assim, entendi uma parte, né, que é a questão de, ok, então estamos migrando, eu gosto de pensar isso, né, uma psicanálise sem partir da castração, tal, acho isso maravilhoso, também tem que pensar, tal. A questão é, quando ele leva para a matemática, que por definição também opera com estruturas formais, né, onde é que está, ou seja, esse alinhavo aí, digamos, da operação, sabe, assim, porque
A matemática trabalha com representações, a matemática trabalha com fórmulas, a matemática trabalha com simbolizações, né? Ou seja, ok, ele sai do eixo da castração, mas ele está operando dentro de categorias que na matemática também são formais. Essa formalidade para ele, Luciana, ela serve para, vamos dizer assim, estabelecer certo nível de rigorosidade no que diz respeito ao tema que ele está propondo. Mas essa matemática que ele está colocando não funciona a partir de um eixo de universal, né? Porque é justamente isso. Existe uma lógica, vamos dizer assim, que se organiza a partir de uma perspectiva de completude, né? A partir de uma perspectiva propriamente toda dos universais, e tem uma lógica que aponta justamente para uma dimensão de furo, né? Tem uma matemática que aponta justamente para essa dimensão de furo, que é algo que o Lacan, em alguma medida, começou a trabalhar, por exemplo, quando ele chamava o tal do Gödel para trabalhar com ele, né? Então, quando ele falava, por exemplo, o Gödel, ele vai falar, por exemplo, no Ciência e Verdade, né? Quando o Lacan começa a trabalhar o Gödel lá no Ciência e Verdade, o que é que ele está querendo dizer, o que é que ele está querendo mostrar para a gente? Olha, pessoal, no que diz respeito a esse tema das matemáticas, a gente costuma achar que a matemática ela trabalha a partir de axiomas que são universalizantes, que não dão espaço para essa dimensão de incompletude. Então, a gente acha que a matemática é toda. Mas o Gödel aqui, esse doidão, está trabalhando a matemática e mostrando para a gente que dentro da é possível trabalhar com uma dimensão de formalização ao mesmo tempo que essa formalização aponta para um furo, aponta para essa dimensão de incompletude, aponta para um vazio. E é justamente aí que eu vou colocar o meu sujeito. Entende? Então, esse é o ponto, né? A gente poderia chegar a discutir isso, mas esse é o ponto. Por isso que eu acho o Diego foda. Porque o Diego, quando ele vai falar, por exemplo, desse Lacan, né? Ele mostra para a gente, olha, pessoal, vocês estão vendo aqui que o Lacan tá colocando isso aqui na mesa, que parece interessante, parece de alguma maneira dar ferramentas para que a gente saia desse atoleiro aí da experiência, esse atoleiro aí desses fenômenos imediatos. Massa, bacana. Mas tem também esse Lacan merda aqui. Aí ele vai lá, seminário 21, seminário 22, não é seminário 5 não, seminário 4 não, que inclusive são horríveis, né? Seminário 21, seminário 20, seminário 22, seminário 23, o Lacan trabalhando com um tipo de lógica absolutamente, uma lógica de universais, fazendo essas ligações. Aí ele vai mostrando para a gente, olha, isso aqui talvez não seja tão interessante para a gente, vamos pensar com essas outras ferramentas aqui. Então, vou mandar de novo para vocês o material do Diego, vou mandar algumas falinhas do Diego, que ele é bem interessante, ele tem um diálogo com as teorias quiz, né? Ele tem um diálogo com a matemática, ele tem um diálogo a partir dos nossos, vamos dizer assim, interesses, porque essa questão, geralmente, quando a gente é atacado em relação a esses pontos, a gente é atacado de fora, né? E a gente meio que se defende, né? Porque vai lá as feministas, vai lá a teoria queer, esculhamba com a psicanálise com razão, né? E aí a gente fica meio que acuado e tal. Então, o Diego é alguém de dentro do campo que está fazendo esse processo de crítica, está fazendo esse processo de levantamento de questões, mas que está tentando construir algo, né? Então, tenho conversado com ele. De vez em quando eu mando umas mensagens, ô Diego, me explica isso aqui, o cidadão é acessível também, né? Então, como eu disse para vocês, não sei onde é que vai dar, mas de saída me parece melhor, tá bom? Então... manda de novo, PH, então... Vou mandar de novo. Manda, né? Porque essa lógica do universal aí que o Lacan trabalha não me convence. Então, me manda do Diego. Também não me convence, não. Não me convence, entendeu? Assim, então, realmente, essa aí eu estou estudando para ficar afiada, combatente afiada. Mas a do Diego eu ainda não conheço. Então, manda que eu quero conhecer. Manda sim. Tá bom. Você ia falar, Carolina? Eu queria perguntar uma coisa. Sim, eu quero perguntar como é que fica essa questão, assim. Eu comecei a ler aquele material do Alfredo que você mandou e é bem interessante, né? Ele fala bastante naquele começo sobre o paradigma científico, etc. Tô indo bem devagarzinho em espanhol, né? E aí eu queria saber se fica apenas uma questão de disputa, assim, né? Como é que a gente
você está falando aí um pouco de como contrapor essa galera que trabalha, né, nesse esquema mais biologicista, etc. Só que é isso, assim, o momento histórico é um momento de disputa, então, porque eu fico pensando assim, tá, como é que... Porque eles encontram base para justificar, né, no Lacan, essas coisas que você está falando, né? Ah, não, olha só, aqui no seminário, ele tá falando umas coisas absurdas, superando sob uma lógica escrota, digamos assim. E aí essa galera encontra embasamento, né? E aí eu queria te perguntar, assim, se é mais uma questão, assim, do período histórico que a gente está vivendo, que a gente tem que, enfim, procurar e disputar essas questões, e, enfim, não sei se deu para entender, sabe? Acho que sim, camarada Caroline. Mas aí, de novo, a gente entra na tal da necessidade da política, né? Porque acho que essa palavra que você utilizou aí é interessante, né? A tal da disputa, né? Porque é uma disputa, gente. É isso que o Diego, inclusive, faz, né? Ele pega, quando ele mostra a citação... O nome dele, PH, o Diego? É Diego Hernandes Gonzalez. Diego Hernandes Gonzalez. Quando o Diego vai lá e mostra as citações do Lacan, que dão todo o aparato conceitual, né, para que esse pessoal trabalhe a psicanálise a partir de uma perspectiva mais biologicista, né, ele está colocando às claras o problema para a gente, né? Então, ele mostra tanto essas citações que saem totalmente dessa lógica biologicista, como mostra essas citações onde o Lacan se atola meio que nisso. Então, o que ele está colocando para a gente aí na mesa? Né? Um tremendo de um problema. Ele está dizendo, pessoal, a gente está encontrando aqui essas contradições, vamos pensá-las, vamos tentar encontrar qual seria a alternativa mais interessante para a gente, né? E aí a gente tem que, de alguma maneira, argumentar isso, né? A gente tem que escolher uma espécie de posição, ou então criar outra e argumentar, né? A gente só não pode ficar nessa coisa louca de que o cara só disse uma coisa, é só uma orientação, né? Então, quando eu falo lá vou fazer o jabá que eu já fiz aqui, quando eu falo lá na revista Zero, por uma psicanálise inconsistente, o que eu estou querendo apontar? E o artigo é justamente isso. Eu mostro, por exemplo, o Lacan falando coisas A e mostro ele falando coisas diametralmente opostas. Né? Coloco o Freud que é, vamos dizer assim, lido pelos nossos colegas, e coloco o Freud que está trabalhado nos textos, né? Então, e que é diametralmente oposto também. Aí eu coloco na mesma problema. Olha, pessoal, a gente tem uma dimensão de inconsistência nesses textos. Isso não deveria ser uma espécie de vergonha para a gente. Isso, na verdade, é operador de trabalho. Isso é condição fundamental para que a gente trabalhe. A gente só não pode trabalhar se a gente parte do princípio de que as teorias são blocos fechados e que não admitem nenhum tipo de movimento outro. Então, de novo, que eu já disse isso aqui para vocês, o tal do livro do Alfredo Aldenstein, né, que é o que gerou mais burburinho lá na Argentina, o tal do nome do livro é Outro Lacan, né? Não é Lacan melhor, não é Lacan mais massa, é outro Lacan, tá bom? O que é que ele está querendo... E isso eu me lembro de uma fala que eu nunca esqueci do Alfredo, que eu acho muito interessante. Uma vez ele foi lá para a USP para conversar, ele foi para uma banca de doutorado aí de um doutorando do Dunker. E aí ele estava lá falando na palestra, aí ele estava tentando apresentar um ponto que ele defendia que seria interessante para a psicanálise, no que diz respeito a esse ensino do Lacan. Aí ele pega e diz assim, olha, pessoal, para defender esse ponto aqui, eu vou trazer 15 citações do Lacan. E ele é meio... Quem já viu o Alfredo falando sabe que ele é meio doido. Ele traz mesmo 15 citações, né? Ele diz, eu vou trazer aqui 15 citações do Lacan. Não estou dizendo que, se vocês forem na obra dele, vocês não vão encontrar o exato oposto. Mas eu acho que esse tipo de trabalho aqui que ele faz nessas 15 citações me parece mais subversivo, me parece mais interessante dentro de um ponto de vista teórico. Então, eu defendo a partir disso. E aí ele começa a ler. Mas é justamente isso. Me interessa mais essa gente porque não parece um povo ingênuo, sabe? Não parece esse povo que vai falar do Freud ou do Lacan, e parece assim que o cara só rezou uma missa, sabe? É doido isso, é doido.
né? O interessante do camarada Alfredo é justamente isso. Essas 15 citações a gente nunca escutou. Essas 15 citações não chegam para a gente, não. Entende? Então, quer dizer, tem política aí em relação também à questão da visibilidade ou invisibilidade de determinados pressupostos teóricos dentro de um ponto de vista lacaniano. Ou vocês acham que, vamos dizer assim, é uma coincidência o fato dos seminários do 12 ao 15 não estarem traduzidos, lançados? Vocês acham que é uma coincidência? Não é, não. Sabe por que não é uma coincidência? Porque do 12 ao 15 é onde o Lacan está mais dilatado na matemática. Entende? Então, isso não chega, isso não chega. Ô, PH, você falou agora desses seminários não traduzidos, e a gente estava lendo o 12 em grupo, e aí tem aquelas aulas particulares lá, naquelas aulas mais internas, Sim. e aí é muito engraçado porque tem até uma dessas aulas que o próprio Miller, ele pega o fundamento da matemática do Frege e ele debulha o negócio. Tipo, é genial ele falando do Frege, assim, é muito bom. Fantástico. Mas eu fico imaginando ele falando isso nos anos 70 em contraste com o que vem sendo apresentado por ele nesses últimos anos, né? Seria como refutar ele mesmo usando a própria apresentação dele no seminário, né? Inclusive, tem um povo da Pola que fez exatamente isso. Mostrou os primeiros textos não só o trabalho do Millet quando o Lacan estava vivo, né? Mas logo depois do Lacan morrer, esses textos do Millet, eles estavam, vamos dizer assim, um pouco mais atinados com certa orientação lacaniana que a gente está considerando aqui talvez um pouco mais interessante, né? Ele sustentava posições outras. Com o passar dos anos, ele foi adotando um outro paradigma teórico, né? Então, foi virando o que acabou virando, né? Então, é muito interessante isso, né? Mesmo o Millet também não tem só um Millet também, entende? Então, é isso, né? Por onde é que a gente vai? Essa é a questão. Oi. Essa questão que você levanta sobre, né, a não tradução dos seminários 12 a 15, né, e a estratégia, digamos assim, de manter mais incólume, né, o primeiro Lacan, no sentido, né, de continuar, digamos assim, meio que sustentando uma psicanálise à maneira da primeira versão, né, assim. Agora, mesmo em torno disso, tem a questão do debate do quanto esses seminários últimos são, digamos assim, lacanianos ou do próprio Millet, né, no sentido assim de estar tão marcados por uma espécie assim de inscrição e de, digamos assim, de elaboração mais própria, assim, mais, digamos assim, mais marcada, né, assim, pelas próprias. Você cortou aí o camarada. Ai, desculpa. Eu estou dizendo que existe um debate, né, muito rigoroso em torno dessas questões dos textos do Lacan, os últimos, assim, quanto, na verdade, esses textos também são, digamos assim, interpretações do próprio Millet, né, assim, no sentido de que eles estariam muito marcados para além digamos assim, da própria escritura lacaniana, digamos assim, né? Eu não tenho a leitura desses seminários, assim, mas não sei se vocês leram. Sim, pois é. No que diz respeito a esse debate, o camarada Luciano, a gente tem um problema um pouquinho mais grave, né? Porque no caso, também não é... De fato, o Millet sustenta a tal da ideia do ultimíssimo, não é verdade? Qual é a ideia do ultimíssimo? É a ideia de que esses últimos seminários, o Lacan faz um desenvolvimento teórico que supera esses outros momentos da obra dele, né? Então, a obra é encarada a partir de uma perspectiva linear e progressiva, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, essa orientação dentro de uma perspectiva milleriana. Só que esse é o ponto. O Millet, ele estabelece os textos, né? Ele não sei se todo mundo, acho que todo mundo aqui talvez, mas vou falar. O Millet, ele estabelece os textos do Lacan. Ele é o detentor da obra, o detentor intelectual dessa obra, né? Então, ele faz da obra o que ele quiser. E essa é uma situação absolutamente insólita, né? É uma situação, vamos dizer assim, muito singular na história do pensamento ocidental, né? A gente não encontra com frequência esse tipo de coisa. Então, isso acaba gerando uma série de questões, né? Por quê?
Porque a gente tem não só o estabelecimento e desses textos aí da meiuca, né, do 12 ao 15, né, ou então o 22, o 24, o 25, né, o 9 que também é muita matemática, né, então a gente não tem não só esses textos, né, que não são estabelecidos, não são colocados para o grande público, lembrando que o homem morreu em 80, tá bom? O homem morreu em 80, né? A gente tem não só esse problema, como o fato de que, mesmo esses seminários que são estabelecidos, são traduzidos, são ofertados para o público, eles já apresentam também uma série de problemas. Então, tem partes e mais partes dos textos do Lacan, ou das aulas orais, dos seminários, que não caem para a gente no livro. Então, se você for estudar um texto aqui Seminário 2. Se você pegar o Seminário 2 aqui, você vai encontrar uma série de diferenças em relação à oralidade original. Porque o Millet ele vai cortando, e ele vai cortando não qualquer coisa. Ele vai cortando não qualquer coisa. E essa é a questão. São justamente os pontos em que o Lacan mais, vamos dizer assim, divergeria de uma posição atual dentro do lacanismo, de uma interpretação atual do Jacques Alain Millet, por exemplo. Isso o camarada Alfredo mostra com maestria, né? Quando ele traz justamente os textos e as citações, ele vai lá para o Staffordin, né? Não sei se vocês têm conhecimento, todo mundo aqui tem conhecimento, mas o que é o tal do Staffordin? Staffordin é um site, staffordin.fr, alguém me ajuda aí? Alguém sabe? Staffordin.fr, sei lá, .com. Não sei, depois eu mando para vocês. .free.fra. É um site onde a gente tem todos os seminários do Lacan, né? Colocados, só que em francês, né? Colocados gratuitamente e foram estabelecidos de forma ilegal, né? Foram estabelecidos, foi de forma ilegal, mas foi a partir das gravações, né? Das gravações que se tinha dos seminários. Então, o documento da Staffordin, né, esses documentos, esses seminários, são a prova maior de que a gente tem assim situações absurdas no que diz respeito ao texto que o Millet entrega. O seminário 20, pessoal, a gente tem praticamente metade do seminário nessa versão que a gente tem da ZAA. Esses no Staffordin, eles estão oralizados ou já transcritos? São as aulas orais ou transcritos? Tá tudo transcritozinho, tá tudo bonitinho lá. Você vamos dizer assim, aquilo que a gente tem hoje mais fiel, vamos dizer assim, mais completo. Inclusive em termos de utilização de figuras, né? Porque, por exemplo, o Lacan ele está todo o tempo apresentando um argumento para a gente que se utiliza, vamos dizer assim, de certa orientação matemática. Aí o que acontece? Lá no Staffordin, a gente vê as figurinhas bem bonitinhas, a gente vê lá os grafos, a gente vê lá as figuras topológicas que ele está colocando para a gente, e isso ajuda com que a gente entenda o argumento. Quando você vai para esse texto aqui, da ZAA, você não encontra essas figuras. E quem é o material da Staffordin? Eu não sei quem foi os doidão que fizeram isso, não. Eu só dou graças a Deus mesmo. Mas, enfim. Mas não sei quem foi, tá bom? Mas esse é o caso, tá bom? Se vocês lerem inclusive, essa é a questão. Quando você lê pelo Staffordin, fica mais compreensível o texto, porque ele não é cortado. Não é que fique mais... Não é que é um Lacan, assim, vamos dizer assim, palatável, no sentido de ser mamão com açúcar, que nem o Freud. Mas muita coisa fica mais compreensível para a gente, sabe? Então, assim, tem todas essas questões políticas. Não sei se todo mundo está ciente aqui, a gente tirou um tempão para falar disso, né? Mas é isso aí mesmo, a gente vai... Alguém aqui não sabia disso? Tudo, PH. Hã? Isso aqui é grupo de estudo. É verdade, né? Verdade. Olha, eu não sabia de nada disso. Olha, pronto, então já valeu. Então passamos aqui. Valeu bastante. Já valeu, mas, entendeu? assim, eu acho que com relação ao que foi dito, né? Pelo menos parece que cada dia que passa eu tô vendo mais isso no meio psicanalítico e isso desmotiva bastante, que é sobre as pessoas fazerem justamente uma reza daquilo que é colocado para elas.
e que às vezes você espera que as pessoas falem com, sei lá, com o intuito de gerar a crítica, né, sei lá, gerar o pensamento crítico, e ao mesmo tempo você vê muita gente não se colocando justamente por esse receio, por ter medo de adotar uma postura que fale, ok, eu penso dessa forma aqui, né? Eu não sei, mas o mito da imparcialidade, para mim, é muito esquisito dentro da psicanálise, porque as pessoas defendem muito isso, né, como forma de se proteger politicamente, e eu acho que até com relação a essa questão também do campo de pacientes, né, de como é que isso vai influenciar dentro da prática, né, de como que essa pessoa pode sofrer um rechaço ou não. Então, eu não sei, fico meio revoltada com essas coisas. Sem para talvez, estou de acordo com você, o camarada Nicole, né? Mas o problema é que a gente hoje, aqui no Brasil, tem pouco material traduzido, que, vamos dizer assim, coloque essas questões às claras, né? Então, é por isso, inclusive, às vezes eu posto umas coisas lá no Instagram, né? O pessoal diz, pega, só indica argentino, só indica esse povo em espanhol e tal, não tem gente em português. Se tivesse em português, eu estava indicando também, gente, é porque é difícil de encontrar, tá bom? É difícil de encontrar mesmo, sabe? Então, assim, só que a gente encontra alguns, vamos dizer assim, uma fagulhazinha, né? Uma centelhazinha de trabalhos aí que explicam para a gente, ou na verdade mostram para a gente com certa clareza esse debate, principalmente no que diz respeito a essas querelas com Jacaná Millet. Por exemplo, tem um livro do camarada Ricardo Goldenberg, que vocês encontram disponível aqui no Brasil, que se chama Desley Lacan, né? Então, quem tem o mínimo interesse nessas coisas assim que a gente está falando e tal, tem uma comprada no livro, vocês vão ver como o negócio é um pouquinho diferente. Ele mostra muito claramente uma série de citações do Jacaná Millet, contrapõe com as do Lacan, vai mostrando argumentativamente como as coisas assim não são tão simples assim, sabe? Tem um vídeo com ele no YouTube, com o Ricardo Goldenberg, explicando essa desleitura e esse percurso do Millet e, digamos assim, essa invenção, né, do Millet de um outro Lacan, né? Então tem uma questão assim bem didática também. São acho que três etapas desse vídeo bem interessantes. Sim, o Goldenberg. Eu tenho esse livro em PDF, quando eu achar eu mando para vocês. Pronto, manda para a gente, camarada Tamires. Então, o Desley Lacan tá em português e vamos dizer assim, é um trabalho que não saia daqui, né? Não sei se, quer dizer, tá gravando, né? Na verdade, se eu botar no YouTube, vai sair mesmo. Mas que não saia daqui, quer dizer, não sei, mas a questão é o seguinte, o Desley Lacan, pessoal, vamos dizer assim, chupado dos trabalhos do pessoal da Argentina. Então, tem horas assim que você lê o Desley e você vê muito claramente que é o pessoal da Argentina falando. O pessoal da Argentina fala, e o Goldenberg é argentino. Mas ele é argentino, né, PH? E vamos fazer isso aqui, assim, no final das contas, né, essa ideia do desler, ou seja, ele também está praticado em relação aos interlocutores, né, assim, sim. Ele está atuando ali também numa desleitura de um monte de gente, né, assim, então não faz maldade para ficar defendendo só os outros, não, que ele está fazendo. Não, eu gosto muito do Goldenberg, inclusive esse conceito de desleitura é um aporte dele, principalmente no que diz respeito a esse debate, né? O que eu estou querendo dizer é que há talvez 5, 6 ou 7 anos atrás, o Goldenberg não falava isso não, entende? Então, foi justamente com o contato que ele teve com o pessoal da Apola, né? Porque ele começou a frequentar o pessoal, começou a entrar em uma espécie de interlocução com o pessoal da Apola, e aí, bom, as coisas foram mudando, e ele apresenta um trabalho, às vezes, muito mais claro que o pessoal de lá, então não é nenhum demérito, inclusive. Então, quem tem interesse nessa... Compre lá, Desley Lacan, tem lá vídeo, vou mandar também os vídeos na internet, né? Ele tem vídeo com o Dunk, que ele tem umas confusõezinhas com o Dunk, que são divertidíssimas de assistir. Então, vou mandar para você de novo todo esse material aí, a gente vai chegar. Mas vamos lá, vamos tentar ler. Oi. PH, por favor, olha, eu gostaria de ouvi-lo em relação ao trabalho
para a gente pensar, né, juntos em relação ao trabalho que a Michele faz. Pois é. Por quê? Pois é, porque a Michele Romão Faria, ela faz um trabalho que ela mostra a importância desde o primeiro seminário e ela critica justamente o fato de se apoiar nessa matematização a partir de um seminário e esquecer o que foi feito desde o começo, né? Todo o trabalho que ela desenvolve, eu não acho ingênuo. Certo. Não acho a Michele Romão Faria ingênua. Eu não... E aí eu me pego, você entende? Nessa reflexão. Não é que eu tenha algo fechado, nem nada. Eu estou caminhando e me apoiando em pessoas que eu também confio, né? Por exemplo, o trabalho do meu professor. Eu não acho que o Mário Eduardo Costa Pereira, que faz um trabalho maravilhoso na Unicamp, e é o diretor do Corpo Freudiano de São Paulo, é ingênuo. Sim. Então, aí que eu me pego. Eu também fico, sabe, eu que estou começando, né, a estudar, entende? Gente, como eu disse para vocês, vocês vão encontrar as orientações mais diversas possíveis. Eu li o livro da Michele, eu acho que é acima da média no que tange. É um livreto, né? Na verdade, é um recorte aí da tese, é um resumão lá da tese, né? Que saiu pela Toro, né? Sim. Então, eu li o livro dela e eu acho acima da média no que diz respeito a uma série de debates que o pessoal coloca por aí. Estão falando do real simbólico imaginário. É exatamente esse. Então, ela mostra muito claramente, por exemplo, que essa percepção, vamos dizer assim, evolutiva em relação ao trabalho do Lacan não faz o mínimo sentido. Ela vai mostrando como, desde os primeiros seminários, o Lacan estava preocupado com o real simbólico imaginário, né? Vai mostrando as citações que habilitam, inclusive, que desabilitam essa ideia progressiva do ensino dele, né? Então, só por isso, assim, eu já acho fantástico o trabalho dela e endosso, né? Endosso bastante as discussões que ela coloca lá. Agora, Inclusive, desculpa. Agora, eu teria só apenas algumas críticas em relação a quando ela, vamos dizer assim, estabelece alguns debates muito pontuais, porque quando ela começa a falar sobre alguns conceitos específicos, a gente vê ela tentando fazer essa continuidade que eu não sei se é muito interessante, é só isso, porque, por exemplo, tem lá o livro o vídeo do Grafo. Eu estou falando sobre outra pessoa pública aqui nessa gravação, né? Tem lá o vídeo do Grafo. Aí a camarada Michele, ela começa a falar do Grafo, do Lacan, e ela acha o pente. Ela acha o pente do Freud, lá da interpretação dos sonhos. Não sei se é boa coisa, não, entende? É só por conta disso. Tipo, por que isso, sabe? Por que encontrar o pente no grafo do Lacan, né? O grafo que é topológico, né? Você colocou o pente que é organizado a partir de uma estrutura linear, a partir de uma estrutura unidirecional. Por que fazer isso, gente? Entende? É só nesses momentos, quando ela fala de alguns outros conceitos também, que eu acho que não faz tanto sentido assim. Mas eu acho que ela tem um trabalho, como eu disse, principalmente comparado com o que a gente tem aqui no Brasil, talvez, em relação ao material, é muito mais interessante. Não à toa, a camarada Michele também não desconhece o trabalho do camarada Alfredo, né? Então, sim. Inclusive, a Toro está publicando o trabalho do Alfredo justamente por conta da influência da camarada Michele. Sim, ano que vem, inclusive, vai sair o outro Lacan, viu? Eles estão traduzindo a parada. Então, mas é isso, Jerusa. Não acho assim que é ingênuo, não, eu valorizo bastante o trabalho dela, inclusive. Só acho que a gente tem crítica para todo mundo, a gente tem que criticar todo mundo de alguma maneira, né? Isso não desvaloriza o trabalho das pessoas, pelo contrário, né? Então, no que diz respeito ao trabalho, Lacan, em relação à matemática, né? O olhar dela em relação a essa matematização, que eu quis dizer, né? Pois é, teríamos que ver. Mas, ela enfim. citou o site, né, do Stafford que você indicou, ela falou também do Miller. Eu achei importante a fala dela sobre o Miller no curso.
Sim, sim, sim. Sim, eu acho um trabalho bem consistente. Sim. Posso fazer só um apontamento que eu pensei aqui agora também? Vai lá, camarada. A gente tem todo esse debate, por exemplo, de matemática, do uso das matemáticas, a apropriação que o Lacan fez das matemáticas, mas eu acho que talvez o desconforto que isso gera, assim, quando a gente coloca esse tema em debate, seja a favor ou seja contra, é uma questão de como talvez esse debate ele tenha sido negligenciado. Acho que talvez negligenciado dê uma conotação um pouco passiva, que eu acho que não é muito o caso, né? Mas de uma negligenciação ativa, assim mesmo. E, e trazer isso à tona de volta, parece que deixa os ânimos meio aflitos, assim, porque coloca talvez em crise, ou talvez em xeque, esse projeto que foi consolidado, assim, com o estabelecimento dos seminários, com a própria divulgação do que o Lacan falava, de que é o ensino do Lacan. Porque quando a gente vai retomar e vai ler o Lacan, assim mesmo que seja nessa versão da Zahar, eu acho que eu senti isso mais quando a Borda começou a entrar assim, um pouco no meu pensamento, no diálogo, que o Lacan, a todo momento, ele não hesita em falar de matemática, ele não hesita em falar de nó, ele não hesita em usar da cibernética, ele não hesita em falar disso em nenhum segundo. Só que só que eu acho que quando, por exemplo, vai ser debatido sobre isso, até os outros textos que eu tinha contado, que eu tinha lido, que eu tinha tido contato, era sempre com uma visão de tipo, então o Lacan fala isso só para fazer uma metáfora. Então o que ele estava falando já está falado e ele só pegou a matemática para dar jogar um salzinho a mais, só para dar uma temperada a mais. E aí, até o trabalho do Rono, o trabalho que o Augusto vem fazendo, eu não acompanho muito essa galera da Argentina, porque tem problema um pouco com o espanhol, acho que o negócio já é chato já, e porra, de espanhol fica mais chato ainda, é mais trabalhoso, mas é uma coisa que eu tenho que quebrar assim e correr atrás. Mas eu acho que justamente essa coisa da disputa é uma coisa que vem eclodindo aí nesses últimos 5, 6 anos e está começando a ficar mais forte. Aqui no Brasil, acho que o Rodenberg tem um papel importante, a Borda está cumprindo esse papel bem interessante também, mas o ponto que eu queria dizer era só isso, que o Lacan está colocando isso. Eu acho que as pessoas retomarem esse debate que o Lacan já está colocando, o próprio desconforto, a própria efervescência que fica, eu acho que é justamente por colocar em xeque um projeto que foi colocado para a gente, de que o Lacan não faz isso. Então, falar que o Lacan faz automaticamente já colocar um pouco em desestabilidade, assim, uma unidade que foi tentado ser implementado, sei lá, enfim. Você falando aí, o camarada Johan, eu lembrei do seminário 19, que é o do saber do psicanalista, né? Não o ou pior, né? Porque tem 2 seminários 19, né? Mas, lá no seminário ele diz o seguinte, né? Diz aquela história, né? A incompreensão lacaniana é uma incompreensão matemática, né? Ele começa a desenvolver isso, né? Ele começa a desenvolver essa ideia de que fica muito mais complicado acessar esses textos dele na medida em mesmo que a gente se afasta da matemática, que a gente tem uma espécie de rechaço às matemáticas, né? A gente tem e principalmente no que diz respeito ao nosso campo, né? Porque, bom, trabalhamos com psicanálise, não necessariamente passamos por universidade, mas a gente sabe que muitos de nós chegamos na psicanálise por conta da universidade, na verdade, pelo curso de psicologia. Bom, quantos de vocês escolheram psicologia por conta de matemática? Na verdade, a gente escolhe psicologia porque a gente acha que não tem matemática, né? A gente vai justamente por conta disso, né? Então, é um tremendo desconforto. Não é fácil, não é simples e tal. Tira a gente desse lugar um pouco mais sedimentado, né? Então exige talvez um outro tipo de trabalho, um outro. É por isso que ele falava da tal da reforma do entendimento. Ele falava de uma reforma do entendimento, ele falava da tal da debilidade mental, né? Está falando de debilidade mental não no sentido pejorativo, mas no sentido da gente de alguma maneira padecer dessa lógica euclidiana, dessa lógica tridimensional, né? Dessa lógica mais imediata, experiencial dos fenômenos. A matemática retira isso da gente, né? Ela coloca um nível de abstração, né? Ela coloca um nível de trabalho que está para além daquilo que é sensível, né? Daquilo que é concreto aqui nesses termos propriamente imaginários. Então, é uma debilidade mental, né? A gente meio que
está todo o tempo caindo nisso, né? Só que a gente precisa desse esforço, segundo talvez essa orientação lacaniana. Então, tem essa coisa, né, do pessoal da Argentina, eles... Eu estou para ver um outro material que eles vão lançar agora, uns dias aí que vão chegar. Mas o pessoal lá da Apolo, eles tendem a rechaçar essa coisa do poema e tal, bababá. Eu não vejo com bons olhos essa perspectiva, porque eles fazem isso meio que para colocar o matema em jogo, para colocar o matema na mesa, para colocar a matemática na mesa, né? Então, tira o poema, tira essa perspectiva poemática do Lacan, coloca o tal do matema no lugar e tal, que seria mais interessante. Então, não gosto muito dessa perspectiva, porque eu acho que tanto o poema quanto o matema servem ao Lacan em alguns debates específicos. Eu acho que rechaçar uma outra parte aí desse trabalho dele seria, no final das contas, cair no mesmo engodo, né? Então, é por isso que eu vivo também divulgando palestras do camarada Camarenha, né? Eu vou lá no Instagram, toda vez que o Camarenha, eu falei do Diego, né? Toda vez que o Camarenha faz lá uma apresentação, eu vou lá e posto no Instagram. Por quê? Porque ele é alguém que trabalha justamente com essa dimensão do poema e do matema, a importância dessas duas questões. Então, ele diz, por exemplo, que essa dimensão do poema ajuda o Lacan no sentido de forçar a linguagem, né? De forçar os níveis da linguagem, né? Assim como o matema também, né? Então, todos esses elementos servem ao Lacan em alguma medida dentro do seu trabalho, entende? Então, das pessoas que trabalham isso, né, com essas questões, eu acho o Camarenha mais interessante. Vou enviar para vocês de novo outro material do Camarenha, que é um cara bacana pra caramba. É um cara que não é da Pola, né? Eu acho que ele é mexicano. Ele não é da Pola, eu acho que ele não sei se ele é do campo, não sei. Mas ele tem um trabalho fantástico, assim, é interessantíssimo, tá bom? Então, vou mandar para vocês aí. O PH, em vez de mandar no WhatsApp ali, eu acho que a coisa se perde depois que a gente manda 3 mensagens. Vamos montar um drivezinho, eu posso até criar um documento, você me envia ali no privado, eu coloco num drive, a gente compartilha isso com todo mundo, acho que fica mais fácil, fica mais sólido aí. Pode ser, Como sendo um negocinho de consulta ali. Isso aí. Pode ser. Vou mandar para vocês. Maravilha, Johan. Se puder fazer isso, colocar os documentos num drive, a gente ter um canal de acesso, isso é bom demais, né? Pronto. Muito bom, já mando aqui o meu agradecimento. Top, então, top. Vamos lá, 10 minutinhos para ler o texto. 10 minutinhos para ler o texto. Vamos lá. Ele diz o seguinte: sabemos que aos 4 anos e meio, após a instrução na História Sagrada, nele teve início aquele intenso trabalho de pensamento que resultou na devoção religiosa obsessiva. Podemos, então, supor que essa alucinação é do período em que ele se decidiu pelo reconhecimento da realidade da castração e que ela talvez marcasse justamente esse passo. Também a pequena correção do paciente é de interesse. Se ele alucinou a mesma experiência apavorante que Tasso nos conta de seu herói Tancredo, em Jerusalém libertada, é justificável a interpretação de que também para o meu pequeno paciente a árvore significava uma mulher. Nisso, ele desempenhou, então, o papel do pai e estabeleceu relação entre as hemorragias da mãe, que conhecia, e a castração das mulheres por ele reconhecida, a ferida. O estímulo para a alucinação do dedo cortado lhe foi dado, como ele relatou depois, pela história de um parente nascido com 6 dedos no pé, que teve o membro excedente retirado por um machado. Então as mulheres não tinham pênis porque lhes era tirado ao nascer. Por esse caminho ele aceitou, na época da neurose obsessiva, o que já tinha aprendido no decorrer do sonho e ao mesmo tempo afastado pela repressão. Também a circuncisão ritual de Cristo, como dos judeus em geral, deve ter chegado ao seu conhecimento durante a leitura da História Sagrada e as conversas sobre ela. É indubitável que por essa época o pai se tornou a figura aterradora que ameaça castrar. O Deus cruel com o qual lutava então, que deixa os homens se tornarem culpados para depois castigá-los, que sacrifica seu próprio filho e os filhos dos homens, projetava seu caráter de volta sobre o pai, que ele, por outro lado, buscava defender contra esse Deus.
Nesse ponto, o menino tem um esquema filogenético a cumprir e chega a realizá-lo, ainda que suas vivências pessoais não harmonizem com ele. As ameaças ou alusões à castração que ele experimentou havia partido de mulheres, mas isso talvez não adiasse por muito tempo o resultado final. Nota 43. Sabemos isso a respeito da Nânia e ainda o ouviremos a respeito de outra mulher. Foi mesmo do pai que ele temeu, por fim, a castração. Aqui a hereditariedade prevaleceu sobre as vivências acidentais. Na pré-história da humanidade, foi certamente o pai que praticou a castração como punição e depois a mitigou, reduzindo-a à circuncisão. Quanto mais longe ele foi na repressão da sensualidade, no curso do processo da neurose obsessiva, tanto mais natural deve ter se tornado para ele revestir o pai, o autêntico representante da atividade sensual, de tais intenções mais. Nota 44. A evidência para isso está na página 92. Então, o Freud aqui está trazendo para a gente esse debate sobre a filogenética, né? E está colocando uma coisa que eu não me lembro dele ter falado assim com tanta clareza em nenhum caso, em nenhum texto, né? Essa ideia, né, de que, no que diz respeito a esse tema da castração, né, a hereditariedade prevaleceu sobre as vivências acidentais, né? Então, essa dimensão filogenética da história do ser humano, né, desses antepassados, né, desse ser humano pré-histórico, acabou prevalecendo sobre as vivências acidentais, sobre a história individual do Homem dos Lobos. Tá bom? E vamos lá, 5 minutinhos. A identificação do pai com o castrador foi significativa como fonte de intensa hostilidade inconsciente a ele, elevada até o desejo de morte e também dos sentimentos de culpa que a ela reagiam. Nota 45. Um dos sintomas mais aflitivos e também mais grotescos de sua vida adulta era a relação com qualquer alfaiate a quem encomendasse uma roupa, seu respeito e sua timidez ante essa pessoa elevada, suas tentativas de cativá-lo com desmesuradas gorjetas e seu desespero com o resultado do trabalho, não importando como saísse. O termo alemão para alfaiate é Schneider, do verbo schneiden, cortar, a partir do qual se formou também beschneiden, circuncidar. E onde é que está aqui? PH. Oi. Essa questão aí que você parou, você fez um leve estranhamento naquela parte do texto sobre a hereditariedade ter prevalecido sobre vivências acidentais, né? Aí você falou que não se lembra disso, assim? É isso que você colocou? É porque geralmente ele fala da interação dos dois. Aqui me pareceu que ele deu muito mais acento para essa dimensão dos dois, que eu digo filogenético e ontogenético, né? Aqui ele me pareceu dar muito mais atento. Eu fico pensando que o próprio estabelecimento da teoria freudiana em cima dessa ideia, né, da castração, ela já trabalha com essa ideia, não? Assim, eu sempre penso que, de uma certa forma, o ponto de partida que ele adota embute esse pano de fundo, né, de uma ideia de que a pré-história da humanidade, né, onde teria essa ideia de um pai castrador, né, funcionando como punição, isso estaria funcionando, digamos assim, no inconsciente. Não sei se eu estou lendo errado, mas me parece, inclusive pela dimensão, digamos assim, do aporte teórico, das buscas freudianas dos textos clássicos, né? Me parece que isso é uma espécie de ponto de partida, assim, não sei. Eu estou de acordo. Para mim, o meu estranhamento foi só como prevaleceu, entende? Porque é justamente isso. Geralmente, quando ele fala de ele sempre dá esse tom de interação entre essas duas dimensões, né? Então, eu não me lembrava dele falando sobre algum tema desse, colocando, vamos dizer assim, um acento maior nessa dimensão filogenética, sabe? E só para falar, essa expressão do falso sobre a falsa reconnaissance, né? O falso reconhecimento no trabalho psicanalítico,
aparece no texto do Totem Tabu, Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, e outros textos. Aparece nesse volume da Companhia das Letras, de Totem Tabu, Contribuição à História do Movimento, e outros textos. Quando a gente joga na internet a expressão, na descrição que a Companhia das Letras faz, ela diz assim: o interesse da psicanálise procura sintetizar tudo que na nova disciplina podia ser de interesse para a psicologia e para outras ciências, entre outras coisas, a linguística, a filosofia, a biologia, tal. Sobre a falsa reconhecência no trabalho psicanalítico, explica o fenômeno de o paciente afirmar já ter dito algo, quando na realidade não o fez. Por fim, no ensaio sobre Moisés de Michelangelo, ou seja, está dentro do rol desses outros ensaios do volume de Totem Tabu. Ótimo, então. Ótimo. A data coincide, inclusive, né? Ótimo. Vamos lá. Até aqui ele se comportava normalmente, isto é, como todo neurótico, possuído de um complexo de Édipo positivo. O curioso é que também havia nele uma contracorrente, em que o pai era antes o castrado e, como tal, provocava sua compaixão. Na análise do cerimonial da respiração ao avistar mendigos, aleijados, pude mostrar que também esse sintoma remontava ao pai, do qual ele sentira pena ao visitá-lo doente no sanatório. A análise permitiu acompanhar esse fio ainda mais longe. Num período bem cedo, provavelmente antes da sedução, aos 3 anos e meio, havia na propriedade um pobre diarista que tinha a tarefa de transportar a água para casa. Ele não podia falar, supostamente porque lhe haviam cortado a língua. Era provavelmente um surdo-mudo. O pequeno gostava muito dele e o lamentava de coração. Quando ele morreu, procurava-o no céu. Nota 46. Neste ponto me refiro a sonhos que ocorreram depois do sonho angustiado, mas ainda na primeira propriedade, e que representavam a cena do coito como um evento sucedido entre corpos celestes. Esse foi, portanto, o primeiro aleijado do qual ele se compadeceu. Segundo o contexto e o momento em que surgiu na análise, era sem dúvida um substituto do pai. A análise associou a ele a recordação de outros serventes que eram simpáticos ao paciente, a respeito dos quais ele destacou que eram adoentados ou judeus, circuncisão. Também o criado que o ajudou a se limpar depois do infortúnio aos 4 anos e meio era um judeu e tuberculoso, e gozava de sua compaixão. Todas essas pessoas pertencem à época anterior à visita ao pai no sanatório, ou seja, antes da formação do sintoma, que devia, sobretudo, através da expiração, manter afastada a identificação com os que lamentava. A análise, então, recuou subitamente para a pré-história, em conexão com um sonho, e o fez produzir a afirmação de que, no coito da cena primária, havia observado o desaparecimento do pênis, se compadecido do pai por aquilo e se alegrado com a reaparição do que acreditara perdido. Portanto, um novo impulso emocional que, mais uma vez, partia dessa cena. A origem narcisista da compaixão, que a própria palavra testemunha, é, aliás, inconfundível nesse ponto. Então, acho que aqui a gente está... Foi um bom momento, né, para fazer essa parada aqui, porque a gente vai iniciar esse ponto 8, são 12h30, e o Freud estava aqui falando sobre essa questão da hereditariedade, da filogênese, da castração, né? Então, tá, vamos dizer assim, pintando esse elemento a partir de uma perspectiva, vamos dizer assim, filogenética, né? Para não ficar dúvidas, ele diz aqui, anteriormente, acabou de dizer, né? A análise, então, recuou subitamente para a pré-história, em conexão com o sonho, né? Então, a gente para por aqui, e que tal a gente retomar na próxima semana, né? Faltam quantas páginas, hein, pessoal? Vamos ver aqui. Meu Deus. Faltam cerca de 40. Uns 40. Olha aí, rapaz. A cidadã, como é o nome dela, Luciana? Essa é a Júlia Helena, veio me chamar para almoçar. Mamãe, você não vai almoçar, mamãe? Muito bem. A Júlia Helena tem que aparecer mais vezes para dar o gongo aí na gente, né? Tem vezes que a gente passa de 12h30, tá certo, Júlia Helena? Então, vamos atender aí. Eu adorei conhecer.
Vem cá, João Vitor. Deixa eu mostrar o João Vitor. Vem cá. Vem cá, filho. Tem embaixo da mesa. Almoçar, que eles já estão doidos. Então, ótimo, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, viu, pelas observações aí. E Johan pelo drive futuramente criado. Compartilha com a gente. Não desiste da gente não, viu, PH? Coloca lá as informações, né? Vamos trabalhar junto. Não desiste, PH, da gente. Vamos trabalhar junto, vamos trabalhar junto. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau, até semana que vem. Valeu.